pessoal, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Wagner Armani, sou sócio do escritório Sartori Advogados. Tenho o prazer aqui de apresentar esse maravilhoso Sartori Talks, né? A gente vai falar das boas práticas de compliance no mundo corporativo e eu tive a honra de convidar uma grande amiga minha, ex-aluna, Amanda Prado de Matos, né? Ela foi minha aluna, eu participei da banca de mestrado dela, então, assim, é muito bom, que eu estava comentando, de ver as pessoas crescerem, de ver seus alunos se tornarem pessoas melhores, bem-sucedidas. Então, assim, a Amanda é um exemplo que eu tenho que dar para todos os meus alunos para seguir exatamente por conta da competência. Desde a época da faculdade, ela já demonstrava o interesse aí no estudo, já demonstrou sempre propícia, né, ao sucesso, e prova disso é que agora ela está aí e ela teve uma maravilhosa banca de mestrado, inclusive falando de compliance, né? Então, Amanda é advogada, né, graduada pela PUC de Campinas, mestre em Direito pela PUC São Paulo, né? Como eu disse para vocês que eu participei da banca, tive a graça de participar da banca, né, pelo qual eu agradeço, fiquei muito feliz. E hoje ela trabalha como analista de compliance sênior da Embraer, tá? E o nosso colega também, amigo, cliente do escritório, o Marcos Batalha Júnior, né? O Marcos, ele é graduado e pós-graduado pela FGV, né? Ele trabalha no departamento jurídico de compliance para a América do Sul do grupo ManRummel. Então, é um prazer enorme, Marcos, estar aqui, né? Muito obrigado por aceitar o convite. Eu sei dos seus compromissos profissionais na empresa, sei que é uma correria, né? E agradeço aí disponibilizar o seu tempo para poder falar um pouquinho conosco. E para finalizar, o Dr. Luiz Adolfo Brillinger Walter, advogado sênior do escritório Sartori, meu braço direito, esquerdo, de todas as posições aí para me auxiliar na área estratégica societária, né? O Luiz Walter, ele é formado na Faculdade de Direito Sorocaba, especialista em Direito Processual Tributário, em Direito Internacional pela FGV, né? Ex-professor também universitário. Então, agradeço também, Luiz, por participar e fazer aqui, às vezes, do Sartori, né? Bom, pessoal, apresentados nossos convidados, eu vou dar a palavra. Eu quero uma coisa bem dinâmica, assim, a gente conversou um pouquinho para deixar bem dinâmico, mas acho legal cada um expor um pouquinho, né, uns 10, 15 minutinhos, e aí depois a gente poder trocar aquela ideia, verificar se o público também tem algum questionamento. Então, eu vou dar a palavra primeiro às mulheres, né? A doutora Amanda está com a palavra. Bom, Wagner, primeiro eu super queria agradecer de novo o convite, né? Já falei, mas de novo, nossa, uma honra assim gigantesca. Então, como você bem colocou, né? Fui sua aluna na graduação e não vou nem falar o ano, né, para não expor muito a idade, mas nossa, é enorme assim o sentimento, né, de reconhecimento de estar aqui hoje falando com você. Então, muito obrigada de novo ao escritório Sartori e você pelo convite, uma honra gigantesca. Bom, e aí, né, vamos lá, falando um pouquinho aí de compliance, você me convidou, né, para falar sobre as formas de regulação hoje, né, dos programas de compliance no Brasil. E aí, para a gente falar um pouco desse tema, é bom, né, a gente ter na cabeça qual é o contexto, né, do programa de integridade no Brasil hoje. A ideia do legislador, né, então lá em 1970, com o Código Penal, etc., foi um caráter muito mais punitivo, né? O compliance começou com um caráter muito mais punitivo. Então, se você não cumprir, você vai ser penalizado por isso. Isso não foi muito bom, né? Até porque a gente viu aí vários esquemas, né, de corrupção, várias situações envolvendo escândalos, né, de corrupção. Então, ao longo do tempo, então teve o Código Penal, né, lei de crimes organizados, lei de lavagem de dinheiro, a própria lei de improbidade administrativa, né, todas elas vieram com esse termo um pouco mais punitivo. E aí, lá em 2013, por conta de toda uma movimentação, né, de um clamor social, vamos dizer assim, pedaladas fiscais, enfim, os escândalos, né, de corrupção da época, em 2013 a gente teve a promulgação da lei anticorrupção, a 12846, que foi uma lei muito diferenciada,
né, porque trouxe a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas, né, então isso foi uma super inovação que teve, porque antes a pessoa jurídica não era responsabilizada, né, pelos atos dela, então teve essa questão, e também começou-se a se falar um pouco mais sobre o programa de compliance, né, a ideia do compliance como medidas, enfim, de ética, enfim, ilegalidade já existiam, só que a partir do advento da lei anticorrupção começou a se falar muito mais dessa importância, né, de se ter um programa de compliance, ou, enfim, de integridade dentro da empresa. Então, aí que foi esse grande boom, né? E aí, enfim, depois em 2015, a lei anticorrupção foi melhorada, né? Ela começou a ter uma... ela foi complementada, né, pelo decreto 8.460, e aí, também falando um pouco mais desse programa de integridade, falou sobre o que é um programa de integridade eficaz, né? Então, isso foi muito importante, né, para o compliance no Brasil. E aí o que se percebe é que, nesse primeiro momento, né, antes de 2013, né, o perfil do legislador brasileiro era um pouco mais punitivo. A partir de 2013, né, com o advento da lei, foi dado início a um processo um pouco mais preventivo, né, um pouco mais voltado à profilaxia, daí a importância do programa de integridade. E aí várias medidas, não só legais, acabaram surgindo, né, como resoluções CGU, enfim, várias diretrizes e orientações, e aí foi que surgiu a ideia de que o Estado por si só é ineficaz, né, a condição de incapacidade, vamos dizer assim, do próprio Estado de conseguir conhecer e regular todas as atividades existentes hoje, né? Então, a gente tem, por exemplo, atividades do ramo de tecnologia que são extremamente complexas e só quem realmente está envolvido nesse setor, nesse mercado, consegue identificar. Então, a ideia foi a criação da chamada autorregulação regulada, que nada mais é do que o Estado conceder uma parcela, né, de poder para o próprio ente privado se autorregular, né? Daí o nome autorregulação. E ela é regulada por quê? Né? Porque o Estado faz a regulação, né? A partir de, enfim, medidas punitivas, sancionatórias, tal. Então, esse movimento foi muito interessante, né, do Estado conceder isso para o ente privado, que começou, a partir desse momento, uma colaboração, né? Por isso que também esse modelo chama de corregulação, né? Ou autorregulação regulada ou corregulação, porque, de fato, é a interação do ente privado com o Estado, né, de atuar contra a corrupção. E aí a gente tem três grandes divisões, né, existentes dentro dessa autorregulação regulada. A primeira delas é em relação a normas recomendatórias, a segunda em relação a normas requisitórias e a terceira para as normas sancionatórias, desculpa. Então, primeiro, recomendação, né? Que tipo de recomendação? Como a gente vive, né, num país que a gente sabe que a realidade das empresas, né, a grande maioria, microempresas, empresas de pequeno porte, o Estado foi muito sensato, né, de não impor que todas as empresas tivessem um programa de integridade extremamente robusto, né? A gente não consegue, obviamente, comparar, né, o microempresário, lá o dono de, enfim, uma padaria ou um comércio local, com uma multinacional gigantesca, que tem um departamento de compliance de 300 pessoas, enfim. Então, essa questão da recomendação, ela é muito feliz, na minha opinião, porque ela não tem o caráter coercitivo, mas ela recomenda que você tenha. E aí essa recomendação acaba gerando dois pontos. Um é a de dar uma sanção premial, no sentido de um benefício para quem tem um programa de compliance. Então, nesse ponto, a lei anticorrupção, ela garante que a pessoa que tenha, né, a pessoa jurídica que tem um programa de compliance e é envolvida num esquema de corrupção, ela tem a diminuição da pena por provar que tem um programa de compliance efetivo, né? Então, tem uma comissão reguladora que faz essa análise, e aí, no momento da dosimetria da pena, eles diminuem a multa. E aí, muita gente pode questionar, né? Poxa vida, mas como que uma empresa que tem um programa de compliance efetivo pode se envolver no esquema de corrupção? Isso é muito comum, muita gente pergunta isso.
Mas é porque, na verdade, o programa de compliance, ele não só é preventivo, é claro que esse é uma face muito forte, mas ele não só é preventivo, como a efetividade dele também está em detectar e apontar o erro para conseguir mitigar e abafar o quanto antes as consequências. E aí isso reflete diretamente no benefício que a própria lei dá. Então, né, pode pensar, por que a lei, então, concede esse benefício, né, de diminuir a pena para quem tem um programa de integridade bom? É justamente porque, se eu tenho controles internos bons, eu consigo fornecer provas durante uma investigação, eu consigo fazer delação premiada, acordo de leniência, e isso favorece muito, né, o andamento das investigações. É por isso que justamente surgiu essa questão da delação premiada. Então, uma empresa que tem esses controles internos, né, que consegue detectar, apontar, recolher provas, né, rapidamente e capazes de controlar o risco, ela recebe essa benesse, né? Então, ela foi, se por um lado ela incorreu na corrupção, por outro lado, então, peraí, se você colaborar e ajudar a gente, né, a gente consegue dar esse benefício. Então, tem esse primeiro ponto, né, a sanção premial. O segundo é voltado para o chamado comply or explain, que é uma coisa que veio lá do direito inglês. Em português, ela foi traduzida para pratique ou explique. É mais direcionada a companhias abertas, né? Então, vem lá do Código Brasileiro de Governança Corporativa, que é voltado para companhias abertas, que são basicamente princípios fundamentados, né, diretrizes, vamos dizer assim, você dá um norte para a pessoa, para que ela cumpra determinadas condições. Então, por exemplo, tem lá no código que a empresa precisa ter um canal de denúncias que seja acessível a todos, aberto, seguro, né, que não haja represária do denunciante. Tem também lá que o Conselho de Administração deve monitorar, né, os riscos e os controles internos da empresa, enfim, tem uma série de questões lá envolvendo compliance. E aí a grande sacada não é coercitivo, né, porque, olha, essas são as diretrizes. Só que, se você entender que isso não é aplicado à sua empresa, você tem o direito de se explicar, né? Por isso que aplique ou explique. Então, isso é muito interessante, né? Porque ou você aplica aquilo que está, né, a diretriz, ou você tem essa oportunidade, né? Eu achei muito feliz também, né, por parte do direito brasileiro ter adotado isso, porque cada um tem uma realidade, né? Por conta do perfil da empresa, por conta do porte da empresa, a estrutura societária, enfim, o perfil, a atividade e tal. Então, às vezes, uma coisa que faz sentido para a minha empresa não faz sentido para a sua. E aí você tem esse direito de se explicar perante investidores, fornecedores, clientes, enfim, o mercado. Então, por isso também que é classificado como uma recomendação e não tem esse caráter coercitivo, né? Em segundo momento, então, primeiro as recomendações, no segundo momento vieram as normas de caráter requisitório, que são aquelas normas, bom, só para explicar, né, qual que é o pensamento, né? Então, diante da realidade, né, das empresas do Brasil, surgiu a necessidade de se adequar à obrigação de ter um programa de integridade para cada perfil de empresa, né? Então, se é um ramo mais tranquilo, não vamos exigir, né, tanto assim, né? Então, vamos dar recomendações, esse tipo de coisa. Nesse segundo momento, nas normas requisitórias, é justamente quando tem relações com a administração pública, ou seja, algumas normas estatais e a norma federal de lei de licitação identificou que empresas que queiram contratar com o poder público, né, ou seja, participar de licitações, devem ter um programa de integridade efetivo. E isso é muito legal também, porque não é coercitivo, mais uma vez, né, você não obriga, mas você impõe como condição essencial para a licitação, para contratar, que você prove que tenha um programa de integridade. Isso começou com o estado do Espírito Santo, depois veio o Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo tem lei municipal que está em andamento agora, e aí esse ano, inclusive em abril, a lei de licitação 8666 foi substituída pela nova lei de licitações, né, que é uma norma federal, que daí fala justamente dessa obrigatoriedade, né? Então, vem crescendo, né, esse movimento de que para você contratar com o Estado,
que é uma situação extremamente de risco, né? Porque você está expondo ali, e normalmente a corrupção justamente é do ente privado para o ente público, né? De pagar propina, enfim, para os agentes públicos. Então, aí vem essa condição, né? Então, tá bom, se você quiser contratar com a gente, então você vai ter que comprovar, né? E alguns estados, por exemplo, não é meramente, né, um requisito, ele pode até impor multa se você descumprir. Então, se você está ciente dessa norma, participa de um processo licitatório, quando ganha, não consegue comprovar que você tem, você paga multa pelo descumprimento até a regularização. Né? Então, é bem interessante assim, perceber a importância que foi dada, né, pelo legislador a essa questão de existir, né, de fato, um programa de integridade efetivo na empresa. Não é aplicado a todas as empresas, lá nas respectivas leis tem lá as condições, então, a partir de determinado valor, né, que o risco é um pouquinho maior, e também determinados serviços e produtos, né, então, não é generalizado também, mas é bem interessante perceber esse aspecto aí da lei. E aí, por fim, né, o caráter sancionatório. Então, foi gradual, né? Primeiro a recomendação, depois a requisição, e aí a questão do caráter sancionatório. Então, seguindo nessa mesma linha de perceber o que é mais, o que aponta maior risco, né? Foi feito que para bancos e instituições bancárias autorizadas pelo Bacen, o próprio Bacen tem uma resolução, e eu até tenho o número aqui da resolução, se alguém precisar, que é a resolução 4595 de 2017, que ela justamente obriga, aí é uma obrigação, é coercitivo, que todas essas instituições bancárias tenham um programa de integridade efetivo. E ela faz muita, como é de 2017, né, faz muito link justamente com a lei anticorrupção de 2013, quanto com o decreto de 2015 que fala sobre a efetividade dos programas de integridade. Então, é muito interessante perceber, né, essa questão de desenvolvimento da maturidade, inclusive, né, ao longo dos anos, da exigência de um programa de integridade. Então, não só a importância da prevenção, né, de atitudes, né, corruptas, mas também de não vou coagir que a empresa tenha, mas determinadas situações e atividades, enfim, o mercado que você está inserido, você precisa ter isso para desenvolver, né? Então, são essas três grandes formas aí de regulação que a gente tem hoje de programas de integridade no Brasil. Amanda, e puxando um gancho aí na sua apresentação, que eu acho que é legal a gente trazer também, que sim, hoje o Brasil tem aí desde 2013 uma lei anticorrupção, mas que esse cenário no resto do mundo, ele já é bem mais antigo. Então, por exemplo, se você volta e olha para os Estados Unidos com a FCPA, é uma legislação de 1977. Você tem talvez a UK Bribery Act, que é de 2010, o Canadá, a Colômbia, Peru, são países que antes mesmo do Brasil já se preocupavam um pouco com a questão de legislação anticorrupção. E acho que um outro ponto interessante quando a gente olha a legislação fora do país é um pouco como que o Brasil se comporta frente a isso. Então, eu até lembro que um tempo atrás eu li um estudo que hoje, das investigações em curso pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, são liderados por empresas brasileiras. Então, eu acho que sim, nós temos que olhar todo o cenário no Brasil, mas também é bastante preocupante, alarmante, como que a corrupção por empresas brasileiras tem respingado fora do país também. E aí, ainda nesse cenário todo de investigação, corrupção, etc., outra coisa que me chama bastante atenção é que hoje, quando a gente olha os rankings ali de acordos firmados com o DOJ, que é o Departamento de Justiça norte-americano, nós temos ali
a Petrobras e, salvo engano, também houve um acordo ali entre Odebrecht e Braskem, que foram um dos maiores acordos firmados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E aí, desculpa só te atrapalhar, Marcos, mas só para fazer um parênteses aí no que você falou, a questão até do FCPA, né, ela justamente surgiu por conta da corrupção que estava acontecendo em países estrangeiros. Então, acho que a grande sacada é essa, né, porque em países, né, desenvolvidos, o índice de corrupção é bem menor, só que por conta dos processos de globalização, né, as matrizes de países desenvolvidos acabaram criando filiais em países subdesenvolvidos. E aí começou a perceber que essas filiais estavam sendo corrompidas, né? E aí por isso que justamente foi criado o FCPA. Então, é extremamente importante aí o que você lembrou, porque justamente é isso, né? A ideia de que o combate à corrupção seja global, justamente porque respinga a corrupção de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, como é o caso do Brasil, para países que são desenvolvidos, né? Então acaba que todo mundo é mergulhado aí nessa onda de corrupção. Sim, mas aí até puxando um gancho, porque infelizmente eu já ouvi isso de alguns colegas e talvez possa até ser uma realidade do Brasil em que a gente tem uma quantidade excessiva de legislação. O Brasil tem uma lei anticorrupção, mas essa legislação não pegou, ela não multa ninguém. Eu acho que, assim, hoje ela ainda é um pouco tímida, ela tem multas muito agressivas, mas a gente já tem aí, sim, algumas autuações, algumas multas por violação da lei anticorrupção. Eu até lembro de duas agora, que uma é do Madeiro, que, salvo engano, foi um caso de pagamento de vantagens indevidas ao Ministério da Agricultura. E lembro também um caso da Vivo, que foi, salvo engano, relacionado à distribuição de ingressos para a Copa do Mundo. Então, eu acho que são dois exemplos simbólicos e que mostram, sim, que a gente tem uma legislação que ela é efetiva e que ela está aí na prática mostrando os seus efeitos. A própria Odebrecht, né, que foi o exemplo que você citou, em 2017, ela informou que gastou 64 milhões de reais com implementação do programa de integridade. Só que em 2016, ou seja, um ano antes, ela informou que gastou $1 bilhão com pagamento de propina para governos e agentes públicos de 12 países diferentes, né? Então, 64 milhões de reais é muita coisa? É muita coisa. Mas e $1 bilhão que pagou por propina, né? Então, assim, eu costumo dizer que o custo da corrupção, talvez a gente olhe somente essa questão, né, da punição. Poxa, mas a empresa não foi punida, né? Ou a multa foi pequena. A gente tem muito isso, né? Poxa, mas $1 milhão, né, para a Odebrecht é muito pouco, não sei. Mas o custo da corrupção não é somente a pena, né? Não é somente a multa pecuniária. Então, tem, obviamente, isso que impacta, né? Mexer no bolso impacta bastante. Tem também a questão dos próprios indivíduos, né, que podem sofrer uma pena de reclusão, que foi o caso do próprio Marcelo Odebrecht, que teve pena de reclusão, né? Ele foi condenado. Mas também tem até uma outra questão que é difícil de mensurar, que é a própria imagem da empresa. Então, quanto isso representa, né, a questão, né, da empresa ser corrupta, o quanto isso representa de perda que ela teve de produtividade, né, de ter sido manchada, vamos dizer assim, uma reputação, né? Exatamente, o dano, né, reputacional da empresa, porque o Estado não quer mais, né, licitar com essa empresa. Os parceiros ali, tem muito fornecedor que não quer mais fornecer, porque sabe que a empresa é corrupta, clientes não querem mais contratar, né? Não tem mais investidor, não tem mais parceiro. Haja vista que a própria Odebrecht entrou com um pedido de recuperação judicial, né? Porque ela se viu numa situação ali desesperadora. Mas também ocorre até algumas situações que a empresa sofre paralisação das atividades, né? Então, quanto isso representa, né? Ela ficar uma semana parada, um mês, um ano, não sei, por conta disso, né? Então, o custo da corrupção, na verdade,
é muito mais, né, do que aquela pena que é imposta pelo Estado, né? É todo esse complexo. Então, por isso que eu sempre acho que o compliance não é meramente um custo. Essa, na verdade, é uma visão muito simplória e reducionista de você imaginar que compliance é custo. Na verdade, é um investimento para você evitar todo esse caos depois, né? E aí, Amanda, você, melhor que eu, deve conhecer uma frase que não basta ser compliance, tem que parecer ser compliance. E aí eu gosto muito de puxar o tone from the top, que eu acho que, para mim, sem o apoio e o comprometimento da alta administração, tudo isso que a gente falou agora, de nada serve. Então, por exemplo, você comentou sobre a Odebrecht, em que ela tinha um departamento dedicado a pagamento de propina. Parece surreal. Ou seja, ali não tem comprometimento e suporte da alta administração. Pelo contrário, né? A alta administração incentivava até. Exatamente. Eu imagino assim, né? Bom, pessoal, vamos falar dos recursos aqui, ó. Para o compliance, vamos separar esse tantinho, mas, ó, aqui para corrupção, vamos separar. Tá pegando fogo. Meu, sim. Olha a escolha que o administrador tinha que fazer, né? Mas eu concordo. Compliance, agora sai da sala que a gente vai tratar de outro assunto. Não, e assim, obviamente, eu tenho certeza que entre os colegas que estão assistindo, a gente tem profissionais do direito, profissionais de compliance, mas também a gente tem empresários e que, como a Amanda disse, nem sempre você precisa ter um departamento de compliance ou diversos profissionais dedicados. Eu acho que a gente precisa adequar o compliance à nossa realidade. E muitas das vezes são singelas demonstrações que fazem toda a diferença. E eu até gosto de dar um exemplo bem bacana aqui da Manhummel, que para mim foi uma agradável surpresa no dia que eu entrei. Aqui na Manhummel, o presidente da empresa, ele faz integração com todos os funcionários para falar sobre os valores da empresa, para falar sobre ética e integridade e o quanto isso não é tolerado aqui dentro. E essa, inclusive, é pauta de todas as principais reuniões. A gente trata desse ponto. Então, você acaba alimentando e criando uma cultura que tem que existir. Então, eu acho que, assim, é importante o profissional do compliance? Ele mas se ele não cabe na realidade da sua empresa, cabe a você usar aí os guidelines, tanto que a gente tem aqui da própria CGU, quanto tem no exterior, para adequar o seu negócio ao compliance em si. Então, para mim, o pilar mais importante de um programa de compliance efetivo, sem sombra de dúvidas, é o comprometimento da alta administração. Com certeza, porque senão a sensação que dá é de nadar e morrer na praia, né? Porque se você não tem esse engajamento, né, da liderança, a ideia de que você pode dar o seu melhor, né, como profissional de compliance, enfim, ou, enfim, como um colaborador, né, normal, e aí isso sempre acaba não gerando tanto resultado quanto a expectativa que é criada, né? Então, o grande importante é que realmente haja esse top-down. Frustra a falta de correção depois, né, que é o resultado. Exatamente. E aí, então, de nada adianta você ter... de nada adianta você ter um código de conduta, políticas robustas, sistemas maravilhosos, se você não tem apoio. Porque senão vai ser só mais um livrinho para você colocar na sua gaveta e esquecer ali. Então, eu acho que a beleza do compliance é que se você consegue estruturar e respeitar todos os pilares, ele se conecta, ele se fecha de uma forma perfeita. Com certeza. E, assim, na verdade, a grande sacada né, se o compliance só existe porque as pessoas não cumprem. Então, se a gente vivesse numa sociedade, né, que as pessoas cumprissem, né, não só com leis, né, porque compliance é muito mais do que legislação, né, normas, enfim, tem muito mais a ver também com ética e moral, mas aí você nem precisaria nem precisaria ter.
Então, o custo com compliance, na verdade, também é diretamente proporcional a isso. Se é uma empresa que ela anda direitinho ali, de acordo com as normas, né, relacionadas à sua atividade e tal, o custo com compliance dela vai ser muito menor, porque enfim, os líderes da empresa são altamente alinhados com compliance, os colaboradores são super corretos, então, os mecanismos que você usa, na verdade, é de manutenção, né? Agora, por outro lado, se você tem uma empresa que é enraizado nela, né, uma cultura corrupta, aí, evidentemente, o custo vai ser maior, né? E eu até li esses dias, eu não me recordo agora quem falou, mas que falou que a natureza humana, né, é corrupta. Então, é uma realidade muito triste, né, de você pensar que a corrupção faz parte da natureza humana, né, porque se for analisar a história, né, ler primórdios, né, a gente vê essa questão de corrupção envolvendo entes governamentais, né, nossa, lá na Grécia Antiga, né, tem relatos de coisas assim. Então, assim, por um lado é preocupante, né, porque você se vê numa situação que, né, poxa vida, eu estou trabalhando tanto e vai ser assim para sempre, né, mas é uma questão realmente de cultura, né, por isso, é justamente por isso que a questão da punição não é tão boa quanto a questão da educação, né? Você tem que reeducar as pessoas de que fazer o certo é a coisa certa a fazer. E não necessariamente de dar um tapinha na mão, né? Se você não for uma boa pessoa, né? É toda uma ideia, né? Todo um mindset ali enraizado. É o que você falou, né? O país ele já vem de uma cultura desde o seu, entre aspas, descobrimento nesse sentido, né? Então ficou enraizado na cultura do brasileiro isso. Tanto é que teve uma propaganda do Gerson, né? Do cigarro, o cigarro é maior, seja que nem o tanto que tem a lei do Gerson, né? De mostrar a esperteza, que isso é legal, e né, a malandragem, né? A gente tem essa questão muito no futebol, e aí nasce aquele movimento do esporte do fair play, né? E acredito que o fair play empresarial, né, vem exatamente buscando aí mudar essa cultura, né? A gente tem que buscar essa cultura, Amanda. Eu concordo plenamente com você, e eu acho que agora as empresas cada vez mais têm que trabalhar com essa ideia do fair play. Só que o que às vezes não é notado ou, enfim, não é percebido pelas empresas, Wagner, é que o custo da corrupção, isso está em números, isso foi feito um estudo, se não me engano, foi pela WC, o custo da corrupção na atividade empresarial é de 10% a mais, ou seja, como se fosse um imposto camuflado. Então, a empresa, né, para ela se administrar, né, e pagar funcionário e tal, ela gasta, né, X, mas por conta desse imposto camuflado em razão da corrupção, ela gasta 10% a mais, né? Então, imagina isso, né? Para uma empresa, por exemplo, Odebrecht, né? O quanto isso representava, no caso foi lá aquela questão de 1 bilhão, né, de dólares, mas é isso que às vezes não é percebido, né? Além disso, claro, isso implica assim diretamente em questão de concorrência, né? Fere a livre concorrência, porque não tem como você comparar limão com maçã, né? Se você está falando de uma empresa que é altamente corrupta, fraudulenta, que ela está pagando propina para ganhar uma licitação, por exemplo. Daí você se vê numa situação que empresas que às vezes não têm o melhor serviço, não têm o melhor produto, ganham uma licitação porque elas são fraudulentas. E aí a empresa que está fazendo tudo certinho, né? Que é uma empresa regular, que está em conformidade com as normas da legislação, etc., ela é penalizada, né, de uma certa maneira, e acaba não tendo tantos negócios assim. Então, ela deixa de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, por conta disso. Então, assim, gera um desequilíbrio tão grande, né, e isso pensando numa escala mundial, né, por conta de que a gente falou das multinacionais aí, transnacionais, assim, um reflexo, um efeito gigantesco, né, desse alto índice aí de corrupção. Sim, sem dúvida. Mas eu concordo que a gente também não pode negar que um grande avanço foi feito. Eu acho que, infelizmente, o brasileiro, na maior parte das vezes, aprende com a dor. Mas se você for olhar algumas questões que estão diretamente ligadas com compliance, seja ele concorrencial ou anticorrupção, a gente vê uma melhora no cenário muito grande. Hoje,
que também está ligado à compliance. Todo mundo fala sobre LGPD. Todo mundo fala sobre a recente investigação do CAD aí, das atuações relacionadas a RH. Eu acho que são coisas que já vinha sendo discutido muito em outros países, por exemplo, essa questão aí da atuação dos profissionais de RH. Isso já tem guideline nos Estados Unidos há muito tempo, mas agora é algo novo, os profissionais de RH estão todos preocupados, mas eu vejo o lado bom disso tudo, que eu acho que a gente está aprendendo e vai melhorar cada vez mais, o que eu não consegui enxergar num passado não muito distante. A Evelise fez um como a gente estava comentário. conversando antes, desculpa, Wagner, eu ia falar justamente do comentário da Evelise. Vai, então vai. Porque a gente estávamos conversando, né, a Amanda, o Marcos, eu e você, e a Evelise levantou um ponto essencial que a gente tinha abordado antes, que aqui o compliance, a integridade, ele excede muito a sua questão jurídica e técnica, e ele entra num campo de ética e de cultura, né? E a gente vê essa diferença de cultura de outros países, de outras, né, empresas com background cultural diferente do nosso, e isso a gente está sempre confrontando no dia a dia. E a Evelise coloca que ela já ouviu falar que tem o fato X aconteceu porque não tinha norma, ou não tinha uma legislação a respeito, ou não tinha norma interna, mas o fato em si era algo ilegal, ou era algo imoral, antiético, né? Então a gente pega culturas distintas, como uma cultura que tem isso bem enraizado, como o Marcos falou, americana, né? Outra cultura interessante da gente ver é a alemã, a japonesa, né? Os japoneses, eles têm uma cultura tão enraizada no compliance que eles chegam a cometer atos infracionários contra eles próprios com relação à ética no trabalho, né? Eles começam a trabalhar até literalmente cair morto, né? Então tem umas situações que a gente vê pelo mundo e tendo, né, a facilidade que a gente tem de estar em escritório de advocacia, não estar numa empresa específica, a gente acaba vendo pontos distintos de referência ao mesmo tipo de legislação que a Amanda comentou mais cedo, e realmente a felicidade do nosso legislador com relação à nossa legislação foi em deixar um pouco amplo e foi em prestigiar o bom comportamento e não necessariamente punir o mau comportamento. Até porque, para o mau comportamento, a gente já tem outras leis, né? A gente já tem lei criminal, a gente já tem legislação tributária, a gente já tem legislação trabalhista, né? A gente tem legislação civil com relação aos atos civis de assédio e outros que também acabam prejudicando, né, a parte ética da empresa, que a gente tem que sempre tomar cuidado quando está incorporando essa parte de integridade, né? E na verdade, assim, você... Desculpa, Wagner, só complementando aí. Você complementa que eu vou fazer uma dúvida, depois eu vou fazer uma pergunta aqui. Tá. Na verdade, assim, essa justificativa, na verdade, é muito infantil até, né? De você falar que você só fez errado porque não tinha uma norma, né? Porque, assim, obviamente que determinados... tem alguns valores que são um pouco relativos, dependendo da sociedade que você está inserido, né, do país, enfim, de um contexto histórico, mas algumas coisas, gente, é preto e branco, as coisas ou são certas ou são erradas, né, tem coisa que não tem meio termo, né, então, assim, você pagar propina para alguém, isso não tem, mas eu paguei só um pouquinho, não foi tanto, então, assim, isso não existe, sabe, então, o fato disso não estar necessariamente escrito, né, para mim, foi o que eu falei, assim, até é muito infantil, né, você fazer aquela desculpa, né, para não ser penalizado. Então, assim, eu até falo, né, a ideia do compliance é justamente o de ter esse caráter educativo, justamente porque a ideia é você fazer o certo ainda quando não tem ninguém olhando. Você faz o certo porque é o certo a fazer, não porque você vai ser penalizado por isso. E aí esse que eu acho que é o grande ponto, assim, que aí eu acho que o legislador atual está atuando de uma maneira bem bacana, que é esse caráter preventivo, né? Então, por isso que eu falei, ele começou com essa questão de caráter punitivo, e às vezes a gente tem essa necessidade, né, de ver
sangue, né? Eu quero ver a pessoa ser punida e ela fez errado e tal. Só que é muito mais vantajoso, né, para a economia do país, enfim, para o desenvolvimento do país, que isso nem sociedade, aconteça. né? Exato, mas é que isso nem aconteça. E isso a gente consegue atacar justamente na educação, né? Por isso que, além do Tone of the Top, que o Marcos comentou, que é muito importante num programa de integridade, a gente tem também outros pilares, como o de educação e de treinamento, que são, assim, essenciais para o desenvolvimento de um programa de integridade legal, porque você e efetivo, né? Porque você reforça o tempo todo, né? Você vai pingando, né? Não conta gotas ali, mas todo dia você vai ouvindo, todo dia o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, né? Então, para mim, esse caráter educativo, assim, é o que mais está, é o que mais acertou, né, a lei, vamos dizer. Só pegando Amanda, antes do Wagner falar, eu ia justamente perguntar para você, Marcos, porque eu lembro que você, na nossa conversa, falou justamente disso de quando há a gente aplica o pilar de treinamento, precisa ter uma comunicação mais correta com quem está recebendo a comunicação, né? Fala um pouquinho disso, que é bem interessante. Sim, não, sem dúvida. Eu acho que o profissional que vai conduzir esse treinamento, ele tem que adequar não só a sua postura, mas a sua fala ao público que você quer atingir. Então, pelo menos eu acho que é algo que eu deixo de dica aqui para os nossos colegas que atuam em empresa. Eu acho que o profissional do compliance tem que cada vez mais sair do seu escritório. E se você está em indústria, vai andar na fábrica, vai conhecer seu pessoal, vai ficar perto do time comercial, enfim, se faça presente. Eu acho que isso é crucial para você, primeiro, mostrar quem você é, que você está ali para apoiar, e para as pessoas passarem a ter confiança em você também. Eu acho que isso é muito importante, até para quando um empregado ele quer te levar uma denúncia. Se ele não sente confiança naquele profissional, ou se ele pensa que a denúncia dele não vai ser tratada com seriedade, ele não toma coragem. E aí foi até bacana você puxar, porque quando a Amanda estava falando, me veio automaticamente o triângulo da fraude na cabeça. Que ele basicamente fala que se você criar um ambiente, você tem um risco de fraude se você criar um ambiente com oportunidade, incentivo, pressão ou necessidade e uma justificativa para aquela fraude. Ou seja, o risco da fraude você consegue estimular para que ele exista. Então, eu acho que assim, você é empresário, você é profissional de compliance, você tem que estruturar seus processos internos, estruturar sua empresa, fugindo desses mecanismos aí que são atrativos para uma conduta não compliance. Com certeza, isso que você colocou, Marcos, de estabelecer esse canal de acesso, né, para recebimento de denúncias, para assim, até um contato mais pessoal próprio com todos os participantes da empresa, é algo que facilita muito e cria diminui o ambiente propício, na verdade, né? E cria um ambiente não propício para a prática de atos infracionários. E aliado a isso também, pessoal, complementando o que vocês falaram, eu acho que é importante, além, né, de você ter essa ideia de alinhar o discurso, né, de acordo com o ouvinte, mas aí ataca, inclusive, nos treinamentos, né, porque determinados setores, né, da empresa necessitam de treinamentos diferentes, né? O treinamento ideal não é aquele que padrão para todo mundo. Assim como um programa de integridade efetivo não é padrão para todo mundo, né, para todas as empresas, por conta das suas próprias particularidades, os próprios treinamentos também não são, né, para todos. Então, se você trabalha, enfim, com pessoas de setor fabril, você tem que atacar determinados tipos de situações, né, que acontecem mais ali de helpline, enfim, questões trabalhistas, ou então você tem que, né, num perfil mais corporativo ou de liderança,
você tem que atacar com frentes diferentes. Então, daí a grande importância de você fazer uma análise de risco, né, para a sua empresa, porque daí primeiro você identifica quais são os riscos da sua própria atividade. Né? Tem algumas pessoas que não sabem nem quais são os riscos, né, que ela está exposta. E aí, em segundo lugar, essa análise de risco, né, segmentada, né, o que torna muito mais efetivo, inclusive, o programa é você ter esse discurso aí nivelado por vários níveis, né, dentro da empresa. Excelente você ter tocado nisso, Amanda, porque é justamente um dos maiores desafios, né, da gente que trabalha nessa área, é conseguir fazer essa análise de risco estratégico e, em estratégia, colocar toda a aplicação pelos diferentes segmentos, diferentes níveis, né? Exato. Um dos exemplos que eu acho bem bacana de mencionar é que a própria Embraer faz e tantas outras empresas aí no mercado, a gente sabe, enfim, fazendo benchmark e tal, a gente sabe que faz, é a criação da figura do embaixador de compliance, que às vezes é chamado de champions, né? Algumas empresas chamam de champions, que é justamente, são pessoas de departamentos que não são do compliance, né? Então, sei lá, de vendas, de compras, representante comercial, diretoria, né? Enfim, líderes e tal. Então, você pega, né, algumas pessoas de cada área ali da empresa e as treina, né, de acordo com as políticas e procedimentos da companhia, justamente para ver essa disseminação da ética da própria empresa. Então, assim, essa é uma sacada assim, muito interessante, muito boa, principalmente para empresas que são muito grandes, né? A gente vê isso em multinacionais, que, enfim, tem várias, tem plantas, né, espalhadas aí por vários países, né? África, Ásia, América, enfim, Latina, tal, que são, né, normalmente lugares que estão mais propensos a risco de corrupção. Então, é interessante você justamente atacar a corrupção dessa forma. Então, nada melhor do que você pegar um bode expiatório, né, bem entre aspas aí, mas alguém que é de dentro, né, para falar a mesma língua, porque talvez, né, em algumas situações, as pessoas não enxerguem da mesma maneira compliance, vindo falar o que você tem que fazer, né? Às vezes a pessoa tem uma certa resistência com isso. Então, a figura do embaixador de compliance é justamente de pegar alguém que é do próprio departamento, que entende, né, as dificuldades ali daquela área, né, daquela unidade de negócio e tal, a agir de acordo com as normas da companhia, né? Então, isso é muito efetivo para o programa. Eu tô aqui com um pessoal bacana do curso de contratos do ESA, meus alunos da PUC também, né? O Luiz é professor também do ESA, e lá eu estou falando de contratos empresariais, né? E uma das aulas foi a cláusula anticorrupção, né? Que nós temos que pôr, né? E aí nessas aulas eu falo muito do relacionamento da empresa com outras empresas, né? Porque a gente está falando bastante do compliance interno, né? Das companhias, do treinamento interno, mas assim, gostaria de saber, Marcos, como que vocês trabalham com isso também, com relacionamento externo, já que a gente vive em relacionamentos contratuais com outras empresas. Então, eu queria que você passasse a sua visão e depois a Amanda pudesse falar um pouquinho também dessa visão do relacionamento contratual, né? De negócio, de business, com as outras empresas vinculadas à anticorrupção. Legal. Eu vou trazer, então, duas frentes, um pouco o que a gente faz internamente, tanto no aspecto societário e aí trazendo um pouco a parte de políticas. Acho que aqui na Manhummel a gente tem uma política de regras de procedimento muito clara, ou seja, quais são os limites de poderes que cada um tem. E algo para mim que é crucial cada vez mais e que é muito forte aqui na Manhummel também é ter a política de 4 olhos. Ou seja, ninguém aqui pode assinar nada sozinho. Porque eu acho que a partir do momento que você tem, seja 2 diretores, 2 procuradores, um gerente e um diretor, você tem uma segunda pessoa validando aquilo e se existe algum tipo de desconforto, você acaba colocando aquilo em xeque. Então, eu acho que são coisas simples, práticas, que não demandam nenhum investimento, que não demandam tempo, mas que você pode prevenir algo muito maior. Então,
a política de 4 olhos, para mim, ela é crucial em qualquer processo interno. Bom, se ela não impede, ela pelo menos desestimula bastante, né, Marcos? Porque a pessoa, se ela for fazer algo errado, ela vai ter o trabalho de convencer a outra que vai assinar ali com ela, né? Então, eu acho que são coisas simples muito válidas. Quanto à questão contratual e relacionamento com parceiros de negócios, eu acho que é crucial você ter pelo menos uma cláusula de relacionada à compliance. Eu gosto bastante daquela cláusula anticorrupção padrão, mas também eu gosto de deixar muito claro qual é o mecanismo para você reportar alguma denúncia. Então, eu acabo até colocando quais são os canais de compliance aqui, porque nunca é demais a pessoa saber onde ela tem que reportar. Então, eu acho que são pequenas coisas que fazem uma grande diferença, e aí eu sei que a Amanda tem bastante experiência nisso, e ela pode nos trazer bastante da experiência dela, que é a due diligence nos parceiros de negócio, em fornecedores, clientes, prestadores de serviço, enfim. Isso também é crucial até para a gente prevenir e detectar problemas de compliance. Exatamente. Isso, na verdade, é até uma coisa trazida da própria lei anticorrupção, né, que ela prevê que seja feita essa diligência de fornecedores, né, que haja um controle, vamos dizer assim, ou então você vai estar inserido também no esquema de corrupção, né? Então, o ente privado tem a obrigação de saber com quem ele está contratando, né? Porque sim, ele vai ser responsabilizado se ele se vê ali nessa cadeia. Então, hoje na Embraer a gente faz sim a diligência, né, o due diligence de todos os fornecedores, né? Enfim, é um critério assim objetivo, né? Então, para a contratação, então antes de assinar contratos, isso é feito, né? Toda essa análise e periodicamente também, porque há uma análise de risco, né? E aí determinado serviço, determinada prestação de serviço e relacionamento que ela tem com entes governamentais, enfim, determina qual é o risco, né? Então é dividido em baixo, médio e alto risco. E aí esse nível de risco reflete no prazo, né, de cada due diligence, por assim dizer. Isso é, né, uma prática de mercado, né, as pessoas costumam fazer isso, justamente porque os relacionamentos são diferentes, né? Você não consegue também nivelar todos os fornecedores, porque cada um representa, né, um nível de acordo com o fornecimento, né, do produto ou serviço, cada um reflete num risco, né, para você. E aí isso acaba também refletindo na cláusula de compliance que a gente tem. Então, não é uma cláusula padrão, né, não é uma só, mas de acordo com o próprio risco também, né? Então, isso aí muito alinhado com a legislação anticorrupção, né, global. Então, em alguns casos, por exemplo, em alto risco, né, a gente exige que haja uma auditoria, né, e controles um pouco mais rigorosos. Em compensação, casos de baixo risco, né, enfim, que representam baixo risco ali de corrupção, esses controles são, né, mais flexíveis, né, não são tão rígidos quanto o de alto risco. Mas hoje em dia o que eu percebo é que isso é muito bem visto, né? Então, quando a gente vai fazer contratações, a gente, tanto quanto cliente quanto fornecedor, né, isso é muito comum, porque tanto a gente exige isso dos nossos fornecedores, como o contrário também acontece, né? Então, por isso que é legal. Então, acho que hoje em dia não é mais visto como, poxa, que chato, tá me pedindo isso de novo, tal. Mas o movimento do mercado, como está nesse sentido, né, é de surpresa, mas no sentido positivo, né? De, poxa, legal, eu tenho controles, né, de compliance, e essa empresa que eu estou contratando também tem controles de compliance, né? Então, o risco de corrupção ali diminui, assim, exponencialmente. Então, eu acho que hoje em dia isso é muito bem visto no mercado, né? O fato das duas empresas contratantes terem. Então, o departamento de compliance não é só visto como uma prevenção, né? Prevenção à venda, vamos dizer. Então, não estou só sendo um obstáculo, né, para vender ou para comprar. Mas, de fato, né, estamos aliados aqui juntos, né, duas empresas privadas juntas, para, enfim, impedir a corrupção, né?
Não, o legal disso que vocês comentaram, até, Amanda e Marcos, é que no nosso universo nós temos clientes de multinacional, de grande porte, como é o caso da AMAN, né? E a gente verifica, né, a preocupação do compliance com seus jurídicos internos, né? Nós temos o Dr. Danilo, o Dr. Rodrigo, né, de outras companhias, aqui a doutora Ana, a doutora Cláudia, que fazem o compliance interno. E nós temos clientes de médio e pequeno porte que, evidentemente, não tem um jurídico interno, não tem, né, uma pessoa responsável ali pelo compliance, não é uma preocupação. Mas aí, né, o nosso escritório, para esses clientes, nós temos, né, uma palestra, nós temos uma proximidade, né, a oportunidade deles. E por que a gente comenta bastante da importância do compliance também para as pequenas empresas e médias empresas? Que elas só vão conseguir fazer negócios com as grandes empresas que estão no mercado, como as empresas que vocês atuam, se eles tiverem um compliance para refletir isso na companhia. Como a Amanda está falando, vai fazer uma due diligence numa companhia que você não se importa com isso. Qual que vai ser a consequência prática? Dificilmente vai fechar negócio. Ou se fechar, vai exigir uma garantia para se fechar o negócio. Então, se o pequeno empresário, o médio empresário, até as empresas de maior porte que não se importam com o compliance, tem que se preocupar, porque senão não vai conseguir furar o mercado que eles estão vigendo. Então, o Luiz pode falar um pouquinho disso, que ele fala um pouco nos treinamentos que ele dá. Obrigado, Wagner. A gente tem diferentes modelos já organizados internamente para a gente passar, né? Mas a gente, óbvio, tem que ver a realidade de cada um dos clientes. E pequeno e médio cliente, vocês, quando fazem contratação com eles, vocês têm que fazer a verificação no due diligence, mas a gente também tem que fazer um due diligence interno na empresa. Muitas vezes tem até algumas empresas que não têm muito a cultura, eles têm uma certa resistência em passar documentação, informação para a gente, tudo, né? Vocês imaginam que a gente passa por alguns apertos aí para solicitar, eventualmente em insistir na solicitação e tal. Mas, no geral, quando a gente consegue passar essa cultura para eles, né, eles conseguem entender que há uma vantagem imediata em incorporar essa cultura na empresa, eles têm sido muito responsivos, têm ficado absolutamente satisfeitos e alguns têm recomendado a gente para outros clientes, né, Wagner? Porque os treinamentos, eles diferem muito e quando eles comentam, são clientes que às vezes têm contato entre si e tem a gente como advogado em comum, né, o jurídico em comum, eles acabam comentando como foi e ele se surpreende de que não foi exatamente a mesma palestra que a gente deu, né, porque não tem como ser, né? Não Luiz, é mas prateleira, né? Não, então, mas esse é um ponto muito interessante também, seja para vocês formularem essas apresentações, seja para o meu caso ou da Amanda, a gente atuar internamente, que é conhecer o negócio onde você trabalha ou onde você vai entregar. E eu posso dar um exemplo prático aqui da Amanda. Nós temos 3 business units distintas. Então, a gente tem o que a gente chama de OE, que é a venda para a montadora, a venda para o mercado de reposição e um segmento de life science. É completamente diferente a dinâmica de cada um deles. E se eu não souber adequar ou entender a dinâmica desse mercado, não adianta. Eu preciso compreender isso. Isso é o primeiro passo para eu conseguir entregar alguma coisa eficaz. Senão eu vou falar um monte de desculpa a palavra, asneira, e não vai ter conexão nenhuma com o que eles precisam saber. Perfeitamente colocado, Marcos, é exatamente isso. Senão a gente há uma desconexão entre o que a gente precisa entregar e o que eles precisam receber, né? A Amanda deve ter situações interessantes que ela já passou, obviamente ela não pode comentar situações internas, né? Mas ela deve ter tido bastante situação interessante
por exemplo, em não poder aceitar empresas para prestar serviço para a Embraer, né, como você também já teve provavelmente com a MAN, porque não tem você faz a due diligence e a due diligence não aponta numa situação de conformidade, né, ela aponta numa situação de desconformidade. Perfeito. E aí eu acho que o grande ponto também, assim, e aí vai nessa questão reputacional que a gente falou, né? Então, não é só a questão, né, de fazer o procedimento de due diligence, mas é a consequência dele, né? Porque também se for fazer by the book, né, fazer só por fazer, isso, enfim, não acrescenta em nada, né? Mas a grande questão acho que é essa, Luiz, de você correr o risco de não ser contratado, entendeu? E aí, e por isso que eu falei, aí entra na questão reputacional. Aí ninguém, por exemplo, quer te contratar, né? Porque você é uma empresa que está expondo as outras, né, a atividades, enfim, corruptas, né? Vamos dizer assim. Então, daí a grande importância, né? É um efeito dominó, na verdade, né? É um trabalho de formiguinha todos os dias, mas é um efeito dominó que acaba gerando, assim, às vezes um custo para a empresa gigantesco, justamente por isso, por diminuição da produção, por você ter uma imagem reputacional manchada, né, ali no mercado, e aí ninguém querer te contratar, enfim. Por isso que, enfim, é muito importante, né, realmente ter esse investimento em compliance. Pessoal, desculpa, a gente passou um pouquinho da hora, agora que eu vi, estava tão gostoso o papo, né? E, bom, só para finalizar, né? Se a gente ficar conversando de compliance aqui, a conversa está tão gostosa, eu tenho tantos pontos para serem levantados que a gente vai ficar a tarde toda aqui, né? Eu já combinei com a Amanda, já combinei com o Marcos e com o Luiz que nós vamos fazer um novo Sartori Talks de compliance para explorar outros temas e preferencialmente de forma presencial, né? Logo que todos estiverem vacinados, estiverem tudo voltando ao normal. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo aqui, até para não ocupar muito tempo de vocês, aqueles que estão assistindo, apesar de eu estar controlando aqui os participantes, só para vocês terem uma ideia, a gente bateu o pico de 90 pessoas, agora a gente está com 86, ou seja, foram poucas as pessoas, e o grupo aqui do WhatsApp, da turma de curso de contratos, alguns parceiros que participam aqui, estão muito interessantes. Até um colega falou assim, sinceramente, eu já tive aulas de compliance e nunca tinha refletido sobre a importância para a redução de custos. Então, assim, para você ver a didática que vocês tiveram, a Amanda, não preciso nem falar, né, pessoal? Não, eu vou falar, vou dar spoiler aqui. Se preparem que a Amanda está preparando um livro de compliance. Desculpa, Amanda, não sei se era segredo. Nada, pode falar. Então, pode fazer assim, propaganda, professor, pode fazer. Então, acompanhe as minhas redes sociais, eu vou às redes sociais do escritório, assim que sair o livro da Amanda, com toda certeza eu farei a divulgação, passarei para os meus alunos, faço questão, né? Só faço uma exigência, eu quero ganhar um autógrafo, eu compro. É isso que eu falo, eu não quero ganhar, eu só quero ganhar a dedicatória. Né? Um para cada um de nós. Em mãos, se Deus quiser, seremos vacinados, aí vou poder entregar em mãos para vocês. Eu vou ser bem antes, Amanda, porque eu já estou batendo ali na idade. Vocês estão falando isso, eu já fui vacinado, eu só estou esperando minha segunda dose. Não entrega, Luizão, não entrega. Barba branca, não tem como não entregar. Pessoal, tem várias perguntas do pessoal. Eu vou pedir desculpa de verdade, por causa que senão a gente extrapola o horário. E também tem outros compromissos dos colegas, né? Eu queria agradecer de verdade, em nome da Sartori, dos meus sócios, Dr. Flávio, Dr. Marcelo, Dr. Gustavo, Dr. Bruno, Dr. Rodrigo, Dr. Lucas e toda a equipe do Sartori. Agradecer de coração a presença de vocês, assim, engrandeceu muito a tarde da gente. Eu gravei aqui a palestra, espero que fique legal no meu computador, para depois editar e colocar no YouTube do escritório. Depois eu vou passar o link para vocês, né, para a Amanda, para o Marcos, poder compartilhar com os colegas que se fizeram presentes, os familiares que fizeram presente, a família da Amanda. Um abraço para todos. Para os meus alunos do curso de contratos, da ESA, da PUC, enfim, todos que eu olhei o nome aqui, fiquei muito feliz com a presença de todos, foi muito, muito legal. Já falei para o pessoal do curso que antecipou minha aula da noite, né? Então, assim, de coração, de verdade, eu queria só a última palavra aí para a gente poder encerrar, Marcos, Amanda e Luiz, e aí, terminando, eu vou encerrar para as pessoas voltarem à rotina do dia a dia.
Marcos, quer começar? Bom, vamos lá. Eu agradeço aí todos, vi alguns colegas aí também participando, foi uma honra, Wagner. Agradeço pelo convite e, como eu falei, acho que da próxima vez espero que a gente consiga estar junto presencialmente, interagir um pouco com todo esse pessoal que participou aqui. Então, só agradeço a você, Wagner, Luiz e Amanda, foi um grande prazer. Eu que agradeço, Marcos, Amanda e o Dr. Wagner, o pessoal do escritório, mas assim, fiquei muito honrado e feliz de ter sido considerado para participar de um painel conversando com pessoas de tão alto calibre de uma área que é uma área apaixonante, né? Que é o compliance, que é a conformidade com a legislação e com a ética. Então, de verdade, eu agradeço vocês terem tido paciência comigo, conversado bastante, para a gente poder conversar na frente de todo mundo, assim, e passar umas informações tão interessantes. Eu só, enfim, queria agradecer de novo aí o convite. Foi muito bom, foi muito especial para mim, com certeza eu vou guardar isso. Achei que foi muito produtivo, espero que tenha sido também muito bacana para todo mundo que assistiu aí. Eu estou disponível, enfim, se alguém tiver dúvidas, eu vi que comentaram ali. O Charles tem uma dúvida. Depois, se a gente alguém... conseguir responder ele rapidinho. Isso, então. Se depois, enfim, alguém quiser conversar também, pode me adicionar no LinkedIn, que é Amanda Prado de Matos. E-mail também, se quiserem mandar, o meu e-mail é P de pato, M de Maria, amanda18@gmail.com. Então, enfim, fiquem super à vontade e agradecer de novo a todo mundo que está assistindo. Eu também vi colegas, familiares, que sempre apoiam, né? Mas eu vi colegas também da PUC, da FGV, enfim, então obrigada, gente. Bom, pessoal, eu que agradeço. Tem a pergunta do Charles, vamos responder, que ele pergunta, se possível, responde para mim. Vamos responder, Charles, vamos ver se o pessoal... Marcos, Amanda, vê se vocês podem ajudar. Ele pergunta o seguinte, eu acompanhei aqui, há um bom tempo atrás se pensou em inserir na Lei 8.666 de licitação o seguro antifraudes para inibir, onde a própria seguradora faz parte do litígio se esse ocorrer. Vocês têm conhecimento sobre isso, se foi adiante, ou dos contratos do governo com os Estados Unidos é bastante utilizado, mas é utilizado nas relações entre empresas não governamentais. Então, se vocês sabem se com o poder público tem essa exigência. Não, eu não sei. Não sei se isso foi levado adiante, professor. O que acontece é que, hoje em dia, a seguradora, de fato, né, tem grande interesse, porque ela é diretamente atingida, né? Inclusive, eu sei que é considerado também, a própria seguradora faz uma análise, né, de quem ela vai segurar, justamente por isso, né? Quanto maior o risco, maior o valor que você tem que pagar, né, na apólice ali. Então, mas essa questão assim específica aí que o Charles comentou, eu não sei. Eu acho que dentro assim, eu não faço parte da parte administrativa, né? Mas pensando, Charles, se você pensar bem, né? É importante que você pense quando você for fazer um contrato empresarial dentro da due diligence, mas também o grau de risco que você tem e exigir as garantias conforme o risco que é assumido, inclusive eventual risco de compliance, né? Eu acho que não é uma coisa tão específica para compliance, essa questão da garantia. Ela tem que levar em consideração vários aspectos do contrato. Essa é a minha visão contratualista. Wagner, na verdade, se a nova lei, porque a lei 8666 não tem, eu tenho que verificar na nova legislação, a 14.133. Desculpa, Marcos. Não, eu ia falar isso, que a nova não trouxe essa disposição. A antiga, salvo engano, ela autorizava a prestação da garantia até num limite muito pequeno, só não me recordo agora qual era, mas, salvo engano, a nova legislação não trouxe essa disposição. Existiam alguns projetos de lei no Senado mais antigo, mas nenhum deles evoluiu, pelo menos é o que eu sei, não estou afirmando com 100% de certeza. A legislação elas fala de garantias, mas relacionados a todo o contrato, ao adimplemento do contrato, e não especificamente a anticorrupção. Exatamente. Não é pontual, né? Pelo menos da estudo que eu fiz, né? Mas com relação a
a conformidade com todo o contrato, não só a conformidade de corrupção. Tá bom? Talvez essa questão mais específica tenha que ser tratada ali no próprio contrato, né? Assim, no contrato específico entre os fornecedores, entre os parceiros. E provavelmente deve estar no edital, né? Eu entendo que o edital é livre de poder colocar uma disposição como essa, Charles, independentemente do que a legislação trata. Né? Porque aí, querendo ou não, você vai ter uma paridade, né, entre os pares que vão participar do certame. Tá bom? Eu acho que, assim, só um ponto para fechar, a discussão, ela tem que acontecer, talvez ela tenha evoluído em alguns países, mas a gente não pode esquecer que a administração pública brasileira, ela é pautada em princípios muito, muito específicos, que eu não sei se eventualmente aí não vai conflitar com o seguro dessa natureza, mas essa é uma discussão muito boa. É o que eu falei, se a gente ficar dando margem aqui de discussão, a gente vai tomar a tarde toda e agora, infelizmente, a gente tem que encerrar, porque senão a gente fica conversando aqui. Mas eu agradeço a participação do Charles aqui e das demais pessoas que fizeram perguntas, que agradeceram, né, aí a participação de todos, bastante elogios aí. E, de novo, né, para finalizar, agradeço novamente ao Marcos Batalha, à Amanda, ao Luiz Walter, ao Sartori por nos proporcionar isso e a todos aqueles que assistiram a gente até o final, né? A gente teve bastante, o público muito alto, muito legal e eu finalizo agora. Então, espero que todos fiquem bem. Um forte abraço, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado.